E aí, beleza? Eu sou o professor Joab e na nossa aula de física de hoje nós vamos falar sobre os processos de transmissão de calor. Você já sabe que o calor é a energia térmica em trânsito do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. A ideia da nossa aula de hoje é entender as três maneiras de transmissão de calor. A primeira forma de transmissão de calor é a condução térmica. E a condução térmica é a passagem de calor através de um material condutor, um material que tem facilidade de transmitir calor, um material por onde o calor tem facilidade de ser transmitido, como por exemplo os metais, que são condutores. E o que acontece? As moléculas de uma certa região do material vão receber calor e passam então a vibrar com maior intensidade. Lembra aí que a intensidade da vibração molecular define a temperatura. A temperatura é a medida do estágio de vibração das moléculas. Então, a receber energia, a vibração molecular vai ser aumentada e essa agitação vai ser transmitida de molécula a molécula, de modo que num determinado momento todo o material vai estar aquecido. O exemplo clássico de transmissão de calor por condução é quando nós colocamos uma barra de ferro ou uma colher lá na comida quente, dentro de uma panela quente. A ponta ali dessa colher de metal começa a receber energia e nessa região haverá uma maior vibração molecular. Essa vibração molecular vai sendo transmitida de molécula a molécula, de forma que o calor vai sendo transmitido até atingir todo o material. Então, essa é a condução térmica, quando o calor é transmitido de molécula a molécula de um material até atingir toda a extensão do material. A segunda forma de transmissão de calor é a convecção. E a convecção, ela ocorre pelo movimento de um fluido. Então, olha só, aqui nós temos um fluido, vamos pensar que é água, que está exposta aí a uma fonte térmica. Quando nós expomos a água aqui à fonte térmica, essa água que está na região aqui mais próxima da fonte vai receber calor primeiro e vai esquentar primeiro. O que nós precisamos entender aqui na convecção é a relação entre temperatura e densidade. Então, olha só, nós já sabemos que densidade é a razão entre a massa e o volume de água que existe ali. Então, nós vamos relacionar a densidade com a temperatura. Então, olha só, se nós aumentamos a temperatura, haverá maior agitação molecular das moléculas de água e, por consequência, elas vão se afastar. Se as moléculas de água com maior temperatura se afastam, haverá um aumento do volume, porque elas vão se afastar, o líquido vai expandir, então vai haver um aumento do volume. Se há um aumento do volume, vai acontecer uma diminuição da densidade. Em contrapartida, se nós diminuirmos a temperatura, o que vai acontecer? As moléculas vão se agrupar. Diminuindo a temperatura, você diminui a agitação molecular e as moléculas vão se agrupar. Se as moléculas se agrupam, o volume vai diminuir. Se o volume diminui, por consequência, a densidade aumenta. Então, olha só o que vai acontecer. Expondo essa água à fonte de calor, o líquido que está aqui, mais próximo da fonte de calor, vai ter sua temperatura aumentada. Aumentando a temperatura, o volume também vai aumentar, porque vai ter um distanciamento das moléculas. Esse distanciamento das moléculas, o volume maior, provoca uma diminuição da densidade. O que a gente entende? A água quente tem uma densidade, então, menor do que a água fria. O que vai acontecer, então? Aqui é como se tivesse uma separação. A gente pode separar aqui. Esse líquido mais próximo da fonte de calor vai ter uma densidade menor, porque vai estar mais quente. E o líquido na parte de cima vai ter uma densidade maior, ele vai estar mais frio. E o que vai começar a acontecer? Quando nós misturamos elementos de densidades diferentes, o menos denso fica em cima e o mais denso fica embaixo. A água fria, por ser mais densa, vai começar a descer. E a água quente, por ser menos densa, vai começar
a subir. Então você repara que as linhas em vermelho aqui, representando a água quente, estão direcionadas para cima, e as linhas em azul, representando a água fria, mais densa, estão direcionadas para baixo. Esse movimento do líquido, por conta aí dessa diferença de densidade e transmitindo calor, é chamado de convecção. E essas linhas em movimento de água quente subindo e água fria descendo são chamadas de correntes de convecção. É por isso aqui, por causa da convecção, que é mais ideal instalar um ar-condicionado na parte de cima de um cômodo. Porque o que vai acontecer? Ele vai resfriar o ar na parte de cima e aí você vai ter ar frio em cima, ar quente embaixo. O que vai acontecer? Uma troca de massas de ar. O ar frio, mais denso, desce, o ar quente, menos denso, que estava embaixo, sobe. Você tem essa troca de massas de ar, então é melhor instalar um ar-condicionado na parte superior. Aquecedores, para aqueles que moram em regiões mais frias, é mais ideal que sejam instalados na parte inferior do cômodo, porque o ar quente o ar vai ser esquentado embaixo primeiro, você vai ter ar quente embaixo, ar frio em cima. Este ar frio desce e o ar quente sobe, acontecendo aí a convecção, esse fluxo aí de líquido que acontece devido então a essa diferença de densidade provocada então pelo calor que é recebido de uma fonte térmica. Então o segundo processo de passagem de calor é a convecção. O próximo processo de passagem de calor é a irradiação, que é a passagem de calor através de ondas eletromagnéticas. O melhor exemplo para a gente entender isso é a luz do Sol, que ela vem lá do Sol até a Terra e ela transmite calor para nós. Então, a luz do Sol é o melhor exemplo para a gente falar de irradiação. E dos três processos, a irradiação é o único que vai acontecer pelo vácuo. A condução e a convecção necessitam de um meio material para acontecer. E, por fim, nós temos aqui uma panela que está no fogo e aqui nós temos a ocorrência dos três processos de transmissão de calor. Nós temos aqui no cabo a transmissão por condução, aqui dentro o fluido que está ali, se for água, por exemplo, nós temos a convecção acontecendo, a água quente subindo e a água fria descendo, e você vai ver a luz aqui, se você aproximar sua mão aqui nessa região, você vai sentir as ondas de calor, é esse calor sendo então transmitido por irradiação. Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, clica aqui no sininho para sempre que uma aula nova for postada, você ser notificado. Em caso de dúvida, você pode clicar nos links que estão aqui na descrição do vídeo. Até a próxima e bons estudos!